A paz do Senhor, meus irmãos, para mais uma resposta do Pergunte ao Pastor. É bom lembrarmos que na Bíblia Sagrada, Deus criou o homem com o intento de que ele vivesse eternamente. Deus sempre pensou, pelo que a gente verifica na Bíblia Sagrada, para que o homem tivesse uma vida eterna. Claro que ele pecou, a morte entrou no mundo por conta do pecado, e o homem teve que contemplar o quadro da morte. É comum para o homem o nascer, o viver, e sabe-se que é a morte. No entanto, é desejo de Deus que o homem tenha vida eterna. Já nas Escrituras Sagradas, a gente percebe que, por exemplo, nos 10 mandamentos, aquele mandamento de Deus, o primeiro com promessa, diz que honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te deu. Então já era promessa de Deus o prolongar da vida do homem aqui na terra, viver bastante, viver bem. Jesus mesmo disse que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas ele próprio veio para que o homem tenha vida e tenha com abundância. Então a abundância de dias é uma bondade de Deus. E João também escreve outra promessa dizendo-se que ele nos fez a vida eterna. A intenção de Deus, sempre foi a intenção de Deus que o homem tivesse vida eterna, vida com abundância. No entanto, a morte, como é algo comum para nós, os seres humanos, ela não passa mais agora do que uma separação desta vida para uma vida melhor. Nós que temos a Jesus Cristo, a Bíblia já encerra dizendo que quem tem o Filho tem a vida eterna, já tem a vida eterna. Portanto, a morte é um meio de transportar-nos, de encerrar nossos passos aqui, para entrarmos numa outra vida, a chamada vida eterna, que é a promessa do Senhor Jesus. Mas, no entanto, João, quando escreve as palavras de Jesus, disse que quando iriam nos expulsar da sinagoga, e vem a hora em que qualquer que matar um de nós, aqueles que servem a Deus, cuidará de fazer um serviço a Deus. Então o quadro da morte dos servos de Deus para o próprio Deus era um serviço para ele. Alguém matando o servo de Deus está fazendo um serviço que pertence a Deus, tirar a vida de um servo de Deus. Então dá para nós entendermos que num caso desse, como a pandemia, na morte dos crentes, na morte de quem serve a Deus, quem tem a vida eterna, que não tem medo da morte, e que está como Paulo, que fica em ambos lados, fica em aperto, ou se vive, ou se vai para a eternidade ver a Cristo, a morte através dessa pandemia, um serviço que ela está fazendo para o próprio Deus. Porque o Salmos 116:15 dá uma declaração maravilhosa de que preciosa, olha a palavra, preciosa é a vista do Senhor, o Senhor contemplar, ver a morte dos seus santos. Aleluia. Então, meus amigos, em meio a essa pandemia, a morte nos bate a porta, claro, e bate a porta daqueles que realmente servem a Deus também. No entanto, a pandemia está fazendo um serviço para Deus. E Deus contempla de que forma? Ela é preciosa porque está indo para a glória, para a vida eterna, um dos salvos que já está sendo esperado lá na glória. E nós podemos até imaginar, até contemplar o quadro de que os anjos fazem festa com a chegada de mais um lá no paraíso. Que Deus abençoe, e eu espero ter respondido as perguntas dos irmãos.